Olá, estamos iniciando o Valor Humano, podcast da TV Medicina e Saúde, pensado para você. Muito bem-vindo você que está nos acompanhando pelas plataformas de áudio, Deezer, Spotify e Google Podcast, e também pelo nosso canal do YouTube. Queremos agradecer os nossos patrocinadores, Centro Médico Gastroclínica de Cascavel. Um grande abraço a toda a equipe, Dr. Sagai, Dr. Mauro, Dr. Tomás e também a Casa Prime Móveis e Decorações. Um feliz 2023 a toda a equipe da Janete Pachenque. E um abraço também para Informáquinas. Sucesso e muitas realizações no novo ano que se inicia. E por falar em novo ano que se inicia, gente, 2023 começou com tudo, né? E muita gente está focada agora em mudar o estilo de vida aprendido durante 2022, né? Eliminar aquele peso que muitas vezes a gente ganha sem perceber. Mas será que é fácil, né? Será que uma dieta ou várias dietas, como aquelas que se vendem na internet, ou ir à academia, resolve o problema? Quem vai responder isso para a gente são os convidados de hoje, que, além de médicos, passaram pela experiência da mudança do estilo de vida. E isso dá credibilidade para o que eles vão falar, né? Comigo aqui está o Dr. Gustavo Curachi, que é cirurgião, coloproctologista, endoscopista, Dr. Danilo Ducati, que é médico radiologista, especialista em diagnóstico por imagem. Ambos do Centro Médico Gastroclínica. E a experiência aconteceu com os dois, né? Tudo bem? Feliz Ano Novo. Oi, Soraya. Feliz Ano Novo. Obrigada. É um prazer estar aqui para compartilhar um pouquinho da minha experiência que eu tive nesse último ano e que eu possa ajudar muitas pessoas a também seguir esse caminho. Maravilha! Soraya, olá, tudo bem? Feliz 2023 para vocês. Também fico muito feliz de poder estar aqui compartilhando um pouco da experiência, agora como paciente, né? A gente sempre é acostumado a orientar e agora a gente está aqui para falar um pouco sobre o que nós passamos, né? As dificuldades. Fiquei muito feliz pelo convite. Que legal. Para situar quem está ouvindo a gente, quem está vendo a gente, tanto o Dr. Gustavo quanto o Dr. Danilo, eu conheço eles já há algum tempo e no ano passado a gente percebeu as mudanças muito visíveis assim. Vou começar aqui falando com o Dr. Gustavo, né? Qual foi o peso eliminado? Perdido não, porque depois se encontra de novo, né? Quanto você perdeu aí? Eu perdi em torno de 12 a 13 quilos. Tá. Doutor Gustavo, as confraternizações acabaram, né? Espero que tenham acabado. E tem muita gente focada e lutando contra a balança. Mas eu acho que não é só uma coisa de fim de ano. Na verdade, isso tudo está vindo já de um certo tempo. Ano passado, muita gente já com resquício da pandemia, querendo recuperar a saúde, mudar a forma de se alimentar. O que é mais difícil nesse processo? Eu queria que você falasse um pouquinho da tua experiência, o que te levou não só a perder peso, mas a mudar o seu estilo de vida. Essa é uma boa pergunta, porque muita gente acha que essa mudança do estilo de vida é uma coisa muito complicada, é uma coisa impossível. E a partir do momento que a gente toma consciência da importância dessa mudança do estilo de vida, o porquê, o que pode acarretar um estilo de vida sedentário, um sobrepeso, até uma obesidade, uma alimentação inadequada, a partir do momento que a gente toma consciência disso, a gente consegue iniciar, né, esse processo de mudança do estilo de vida. A mudança do estilo de vida, no meu ponto de vista, não é só a perda de peso, mas sim uma mudança na qualidade de vida. E eu, basicamente, eu pensei em mudar meu estilo de vida, principalmente na pandemia, porque na pandemia a gente não tinha tanta oportunidade de ir ao clube, de jogar futebol, de fazer exercício ao ar livre. E o exercício, de certa forma, ele promove muita, diminui o estresse, diminui o nervosismo, a ansiedade. E aí eu comecei a fazer o exercício na minha casa mesmo, né? Na minha casa a gente tinha uma esteira, que era um encosto, daí a gente acabou limpando ela e comecei a fazer exercício. Era um cabideiro, né? Como toda loja Rio que se identificou, né? Daí eu comecei a fazer o exercício como uma forma de aliviar meu estresse, nem pensando muito em perda de peso, essas coisas assim. E a partir de um tempo isso foi fazendo bem para mim e, consequentemente,
com a prática, né, de todos os dias, tal, eu comecei a ver resultados, melhorou meu humor, minha qualidade de vida, minha saúde, a forma como eu lido com meus filhos, eu consigo brincar, não sinto tanto cansaço, e aí só resultados bons, né, a partir desse início dessa prática. Mas o começo não é fácil, principalmente se você coloca algumas metas, né? Assim, eu preciso perder 5 quilos, eu preciso correr 5 quilômetros, porque isso é uma meta, vamos dizer assim, fútil, né? Porque se você não consegue perder em um mês os 5 quilos, você se decepciona, desanima e desiste. Chuta daí o balde e volta para a estaca zero. Você me falou aí da questão de melhorar o humor. Você relatou isso para os teus pacientes? Foi perceptível isso nos consultórios? Porque a gente ouve muitos médicos falarem sempre essa duplinha aí. Vamos falar de duplinha, né? A alimentação adequada, a reeducação alimentar e a prática de atividade física. A gente sempre ouve os médicos falarem isso, né? E parece que fica sempre no campo da teoria. Você passou por isso, né? O que foi mais difícil para você? A mudança ali na sua mente, da disciplina, de você ter que fazer aquela atividade física, ou a questão alimentar? Para mim, a minha alimentação nunca foi tão ruim. Eu me alimentava razoavelmente bem, mas eu comia em excesso, vamos dizer assim, um pouquinho a mais do que eu deveria. E a atividade física, para mim, nunca foi uma rotina. Eu gostava muito de esportes, de jogar futebol, jogar golfe, jogar tênis. Mas fazer exercícios diariamente, não. Eu era aquele atleta de final de semana. Entendi. Mais pelo prazer do que pela disciplina de se fazer alguma coisa. Exatamente. E os pacientes perceberam isso no consultório? Perceberam, mas acho que a maior mudança foi na minha casa. É mesmo? Porque quando eu chegava em casa, imagina, a vida de médico, ela é uma vida corrida, a gente acorda muito cedo, às vezes a gente volta muito tarde em casa. A gente recebe uma carga emocional dos pacientes muito alta, porque a gente atende pessoas que estão precisando de ajuda, né? Sim. Então, pessoas que estão doentes, pessoas que estão com dor. Então, a gente recebe toda essa carga. E daí, quando eu chegava em casa, minha filha, minha esposa, elas não têm nada a ver com isso, né? Mas eu chegava cansado, chegava pensando nos pacientes, chegava estressado. Então, daí, quando eu chegava e já fazia meu exercício físico, né, como a gente já sabe, ele libera hormônios, né? A serotonina, a ocitocina, que são hormônios que fazem bem para o nosso bem-estar. E daí, a partir daí, minha esposa falava assim, você chegou um e você é o outro depois do exercício. Então, e eu consegui perceber isso, né? Como o meu humor melhorava. Que legal, eu estimulei tanto, né? Sim. Doutor Danilo, e aí, como é que foi essa mudança de estilo de vida para você? Você mudou bastante também, fisicamente. Teve essa mudança em casa? Eu sei que a tua esposa é atleta. Pois é. E aí, como é que ficou essa questão? Eu já tinha essa pressão, né? Ela é atleta, ela é corredora, ela gosta, pratica. Eu, na verdade, o meu start, meu estímulo foi nada muito romântico. Eu fui fazer minha revisão, né, com o meu cardiologista. Eu sou hipertenso aí desde 2009, já fazia uso de medicação. E ele comentou, meus exames estavam todos péssimos, colesterol, eu estava pré-diabético, ácido úrico elevadíssimo, triglicerídeos super alto, já com componente de família. E ele falou, eu não me importa como você vai baixar isso, a gente tem que baixar. Ou você opta pelo método não tão fácil, mas consistente, que é perder peso, atividade, ou eu vou começar a entrar com medicação e o que você... Eu falei, eu posso te responder daqui a 2 semanas? O jeito que ele falou para mim, ele falou, não importa como você tem que melhorar. Isso foi como eu senti um estalo, assim, falei, como assim? O que eu estou fazendo comigo mesmo, né? Todos os exames alterados, eu há mais de 10 anos usando medicação para hipertensão. Aí eu cheguei em casa com a minha esposa e falei, eu vou ter que dar um jeito de melhorar isso. E é inevitável essa melhora, passa obrigatoriamente pela uma reeducação alimentar. Às vezes não é nem uma dieta em si, né? É a gente começar a comer melhor. E aí você começa a ver, conforme você vai modificando o seu hábito de vida, a sua alimentação, o quanto a gente come mal. O que entra na nossa boca, o quanto mal faz para o nosso corpo. E eu estava ainda meio perdido, não sabia para que lado que eu ia. Eu sabia que eu queria mudar, foi o primeiro passo, que eu acho que é importante a gente ter esse primeiro passo de entender
do jeito que tá te fazendo mal, está sendo ruim para você. E eu comecei a procurar, agora eu vou para que tipo de alimentação, o que eu faço para que as dietas... Você comia tão mal assim? Como é que era a tua alimentação? Comia. O horário de vocês é muito maluco, né? Horário maluco. No meu caso, assim, a pandemia, eu como radiologista, então a gente trabalhou bastante, acho que como todos os colegas. Nós entrávamos muito cedo e nesse período eu até que não ganhei tanto peso. Eu acho que nesse último ano, depois que a pandemia estava mais controlada, parece que eu falei, quer saber? Eu senti, eu tinha consciência de que eu comia em quantidade bastante, comia muita coisa que não devia e 100% sedentário. E aí a gente tem um reflexo. Então, como a gente, né? Bem-vindo ao time. Tá? Que é difícil, a gente sabe que é difícil. A inércia, eu sempre comentava até com um colega, um educador físico, a inércia é muito difícil. Aquele primeiro mês, parece que você está amarrado com corrente. Vou ter que caminhar, porque é difícil, tudo dói, você não vê o resultado imediato. É verdade. E é nesse período que a gente desanima, inclusive na fase de alimentação. Certo. E aí, como eu tinha uma atleta em casa, ela falou, não, vamos lá, vamos continuar. Então, isso é importante. Esse apoio que eu tive também, de entender a minha situação, que eu estava doente, eu estava ficando doente. Então, eu já ia para o segundo remédio, além do antihipertensivo, eu ia ter que, talvez, alguma coisa para diabetes, meu ácido úrico bem elevado, meu triglicerídeos bem elevado, alguma coisa eu tinha que fazer. Claro. Então, eu achei a frase do médico, agora eu como paciente, eu não estava lá como médico, o médico, com uma frase, ele me tocou, eu falei, cara, eu tenho que mudar. Não dá. Viram todas as luzes vermelhas. Eu faço ultrassom, todo dia eu vejo esteatose hepática. Doutor, o que se faz para isso? Aí eu orientava, atividade física, alimentação, e eu não estava fazendo atividade física e alimentação. Então, isso foi um start que eu falei, não dá. Esse ano eu vou ter que mudar. E aí eu comecei a tentar achar uma alternativa uma dieta que eu conseguisse fazer e que conseguisse, atividade física, que conseguisse agregar na minha agenda. E eu fui procurando até que eu encontrei a que melhor se adaptou para mim, que eu acho uma coisa importante também, que existem vários tipos de dietas e às vezes a gente não se adapta a um determinado tipo de alimentação ou de atividade. Então, eu acho importante também que você tentar achar uma que caiba, digamos, no seu perfil. E eu achei uma e para mim, depois os resultados começaram a vir, foi mais difícil no começo do que a manutenção dela. Mas dieta sempre é difícil, né? A gente tem que fazer restrição. Mas você colocou em prática aquilo que você falava para os pacientes também. Reeducação alimentar e atividade física. Que dieta que você fez? Que funcionou para você, no teu caso específico? No meu caso específico, eu já tinha passado algumas vezes por dieta. Então, eu acho que o termo dieta, hoje eu enxergo assim, eu não enxergava. Por isso que talvez as dietas que eu fazia não davam certo. A dieta, a gente associa o quê? Sofrimento, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? E você sempre com fome. E eu pensava, eu não quero uma dieta, eu nunca tinha estudado sobre o assunto, eu quero algo que eu consiga levar para a minha vida. Porque eu quero uma dieta que daqui a 20 anos, 10 anos, eu me veja fazendo ela e, nada muito punitivo. E eu já tinha tentado, enfim, as dietas mais tradicionais. E eu tenho um colega cardiologista que, por acaso, ele era triatleta, tudo, e ele sempre estava conversando sobre a dieta cetogênica, carnívora, e eu, cara, isso aí não funciona. Como é que eu vou fazer uma dieta à base de carnes e ter resultado? Isso aí é o sonho de todo mundo. E eu nunca tinha tentado. Aí eu fiquei curioso, né? Foi exatamente na semana que eu voltei do cardiologista, e eu perguntei, cara, como é que funciona isso? Aí ele começou a me mandar artigos. Eu falei, não, isso aqui não é... isso aqui é uma dieta embasada em ciência. Ele começou a me mandar e eu comecei a me interessar. Falei, vou fazer um teste, um mês, vamos ver se tem algum resultado. E eu, no primeiro mês, eu perdi 4,5 kg. O que você comia, assim? Fala pra gente aí, né? A minha dieta, ela é basicamente o que eu comia lá, o que eu estou comendo, que eu faço a manutenção. Na verdade, é muito cetogênica, é carnívora, mas a grande, eu acho que, sacada dessa dieta é que você elimina ou reduz bastante o uso de açúcares e carboidratos e refinados, e até mesmo carnes processadas, né? Olha, você sempre fala isso, né? Aí eu comecei a ver o tanto de coisa
coisa ruim que eu ingeria antes. Puxa. Então, a carne, você vai comer carne, ela tem que ser carne, sal e talvez um outro estabilizante mínimo. Aí até um colega brincava, se você tem que ficar 2 minutos lendo o rótulo do que vai dentro de uma mortadela, dentro de uma carne, e metade do rótulo é só química... Para por aí, não, né? Já nem leva. Não pode ser, isso não pode te fazer bem. Certo. E eu comecei a levar isso ao pé da letra. Eu falei, então, vamos, já que é um mês de teste, vamos experimentar. Então, eu sou de família italiana e eu achei que eu jamais na minha vida eu iria conseguir ficar sem massa. Eu faço massa, como eu fazia massa uma vez por mês com meu filho. A gente faz o macarrão, meu filho tem 6 anos. E ele gosta, é algo que eu aprendi com meu avô e eu fazia isso com ele. Eu falei, e agora como é que eu vou ficar sem comer minha massa? Como é que eu vou ficar sem... Então eu falei, eu jamais vou conseguir fazer essa dieta. Mas eu falei, é um mês que eu botei, vamos ver se funciona. Então eu me alimentava basicamente a minha não é tão restritiva, que existem alguns graus dessa dieta que é extremamente restritiva em relação a gramas de carboidratos. A minha é frutas e verduras à vontade e basicamente carnes. Eu cortei pão, massa, biscoito, doces, nunca fui muito de doces. Bebida de álcool. Nunca fui de beber, mas a gente... Um vinho... o vinho é a única bebida que hoje eu tomo. Até minha Nutri falou, o que não pode faltar? Eu falei, um vinho, uma garrafinha por semana com a minha esposa. Foi comprovado, né, que o vinho faz bem. Olha a Rainha Elizabeth, viu quanto tempo tomando vinho todo isso dia. Sem excessos, né? E, na verdade, uma outra mistério da dieta que eu acho que o excesso... ele prejudica a gente. Não que você não possa comer doce, você não possa comer... Não é esse o ponto. É que a gente começa a ver que a nossa dieta ela é baseada basicamente em processados e açúcares. E isso errado, tem toda uma carga inflamatória também. E eu cortei esses alimentos e eu comecei no começo, eu fiquei um pouco cansado no primeiro mês. Depois que eu me adaptei, hoje, isso que você falou ali, do seu humor, da sua disposição, isso é uma coisa muito nítida, muito nítida. Quem convive contigo começa a perceber que daí você se anima, você já consegue andar melhor, você já consegue dar um trotezinho, e aquela inércia que a gente estava falando, que parece que te amarra no começo, isso parece que você solta essa amarra e começa. É questão da disciplina, né? A prática leva a isso. O doutor Danilo está falando aqui essa questão de dieta ou de reeducação alimentar, uma coisa que me chama a atenção, eu tenho pensado muito nisso. Como é importante ter um acompanhamento médico, como é importante você estar sendo acompanhado por um profissional que te conhece, que conhece teu histórico. Porque uma coisa que me incomoda muito hoje, você abre lá o Instagram, por exemplo, no feed, é uma coisa que me incomoda muito. Aparece 500 mil propagandas de dietas que são vendidas. É como se fosse uma coisa padronizada, né? Vamos vender essa caneca. Todo mundo pode comprar essa caneca, mas nem todo mundo pode comprar aquele tipo de dieta, né? Então, eu acho que é isso que as pessoas têm que ter muito claro, né? Você não pode comprar uma dieta porque não vai funcionar para você como funcionou para ele, por exemplo, né? Eu sou diferente, meu metabolismo é diferente, minhas particularidades são diferentes, né? Eu tenho um histórico familiar diferente, você também. Como é que faz para explicar isso para as pessoas, doutor Gustavo, agora como médico, que estão nesse desespero de buscar boa forma, de emagrecer, de perder peso? Como é que a gente pode trazer um pouco de luz para esse tipo de pessoa? Isso que você falou e o que o Danilo falou é bem verdade. Eu acho que a gente tem que ter um mentor. Um profissional que vai te mentorear, vai te cuidar. Ele vai personalizar o exercício que cabe melhor para você. Ele vai aplicar um tipo de alimento que você se adapta melhor, porque de nada adianta, por exemplo, alguém vegetariano seguir a dieta dele, não vai dar certo. E a mesma coisa com exercício, né? Porque uma vez eu fui fazer uma aula de Pilates, né? Não falando mal, mas eu não me adaptei. Eu achei uma coisa muito, muito chata. Eu falei, se eu tiver que fazer isso pro resto da minha vida... Depender disso... De Pilates, eu acho fantástico Pilates. Se eu tivesse que fazer pro resto da minha vida, eu ia ficar louco, né? Naquela salinha. Então, assim, eu acho que essa questão de você personalizar e você ter alguém que entenda do seu caso, um mentor mesmo, um que vai te apoiar, te incentivar, identificar as falhas. E eu acho que esse é o caminho certo. Uma coisa
legal que eu andei estudando, assim, é que a gente tem os hábitos, a gente desenvolve ele dependendo da sua complexidade. Hábitos simples, por exemplo, deixar de mascar um chiclete, né, se você gosta muito, em uma semana você consegue. Hábitos médios, em torno de 21 dias. E hábitos complexos levam, às vezes, até 60 dias. Então, às vezes, esse começo dos exercícios, o começo de uma dieta, como a gente já está acostumado há muitos anos a fazer esse tipo de alimentação e a gente tem que mudar, não é tão simples, né? Então, às vezes, na primeira semana, a pessoa vai lá e pesa, ou a pessoa vai lá e fala, e desiste. E, às vezes, essa mudança do estilo de vida, que é o hábito mesmo, que o hábito é a partir do momento que uma coisa que você nunca fez, ou que você faz pouco, se torna uma rotina na sua vida, como escovar os dentes. Por exemplo, quando eu chego em casa, eu falo, estou precisando de fazer alguma coisa. Às vezes é meu exercício. O corpo pede. E às vezes eu estou viajando, eu falo, o que eu preciso? E às vezes é sair e dar uma corridinha, ou fazer uma musculaçãozinha, alguma coisa assim. Então, hoje o meu corpo já me pede o dia que eu não faço, né? Então, já cobra, está na hora, né? Você está nessa fase também do corpo pedir? Está na hora de fazer atividade física? Danilo? Eu tô chegando eu vou chegar nessa fase. Como eu te falei, a minha perda de peso foi muito rápida. E vamos, só entre nós aqui, eu no começo foi bem de orelhada, assim, eu comecei a seguir eu não estava fazendo acompanhamento com o meu cardiologista, mas chega um momento que você fala, ok, eu estou perdendo, mas será que eu estou perdendo de uma forma saudável? Eu nunca tinha parado para pensar. A gente acha que perder peso é perder peso. E não é bem assim, né? Então, nesse momento, no primeiro mês, quando eu vi que estava perdendo de uma forma acelerada, eu falei, eu tenho que conversar com uma nutricionista que vai me guiar. Então, eu vou conversar com o meu cardiologista da minha equipe, nutricionista vai me ajudar na dieta. Só que é inevitável que, dependendo da velocidade de perda de peso, eu vou perder massa magra. Então, eu preciso também de um outro profissional, se eu não ganhar, para pelo menos eu manter. E aí eu comecei a fazer toda me cercar de profissionais que entendam mais do que eu desse processo, para me ajudar a perder de forma saudável. Né? Que além de perder, é perder de forma saudável. E todos estão, legal, você perdeu peso, mas cadê a malhação? Cadê a atividade física? A Aline ficou feliz, né? Agora. A Aline ficou super feliz, né? E agora eu vou ter que fazer. Então, já comecei faz um mês. A academia não, mas a parte aeróbica, e é exatamente o que eu já estou chegando, eu já passei daquela fase de inércia, eu já estou chegando na fase que me está dando vontade de fazer uma atividade. E isso é extremamente importante, eu acho que até para a manutenção, né, da perda de peso, ou manutenção do peso. Mas eu estou chegando, eu ainda não estou com essa... Não me faz... Esse negócio da dieta das carnes, eu fiquei com a pulga atrás da orelha, né? Porque é uma dieta que, se a gente for ver, ela é cultural, né? Os esquimós, por exemplo, a alimentação deles é toda baseada em carnes, né? E se a gente for ver lá nos primórdios, né? O homem das cavernas, o que eles comiam basicamente? A caça. O que era a caça? A carne, né? Aí eu lembro também de uma outra questão, ele abordou a questão das carnes processadas, você fala muito sobre isso com relação aos riscos que a gente sabe que a Organização Mundial de Saúde apontou, né, os alimentos processados com relação ao aumento dos casos de câncer coloretal. Tem alguma novidade com relação a isso, doutor Gustavo? O câncer coloretal, a carne processada e a carne vermelha em excesso, né, já entra como fator de risco para aumento do câncer coloretal. Uma outra doença que a gente também trata, que é a doença inflamatória intestinal, está muito relacionada aos alimentos ultraprocessados. O que são os alimentos ultraprocessados? São aqueles que incluem muitos aditivos químicos, inclusive aqueles tipos de açúcares que são mais formulados, né? Açúcar de milho, alguns açúcares diferentes. Isso tem muita relação com a permeabilidade do intestino, permitindo que assim entre substâncias mais tóxicas, promovendo inflamação e até o câncer, né? Então, essa questão dos alimentos processados, ela é de fundamental importância, principalmente porque hoje tem excesso, né? Hoje tem uma disponibilidade enorme, né, desses alimentos. E você vê que o Dr. Danilo, só de retirar esses alimentos e comer uma comida mais natural, já obteve resultado. Então, acho que esse é o caminho mesmo, né? Esse equilíbrio, né?
Essa coisa do excesso realmente, e a gente tem que cuidar também com a predisposição das doenças. Aproveitando eu queria a opinião de vocês, até que ponto a mudança no estilo de vida contribui para a gestão de doenças? Aí entrando mais na área de trabalho de vocês. Então, o estilo de vida, ele sempre está sempre é relacionado em todos os artigos científicos, né, a importância do estilo de vida. E hoje eu vejo realmente a importância disso, porque às vezes a gente lia lá e falava, o que é isso, né? O que quer dizer? Porque o estilo de vida ele promove mudanças radicais. Primeiro, na mentalidade, a gente pensa mais positivo, a gente é mais feliz, a gente tem um humor melhor. Segundo, conforme você começa a cuidar do seu corpo, cuidar da sua saúde, você se sente melhor. E aí, a partir daí, você tem um cuidado com a sua alimentação, né? Você já não come qualquer coisa. Às vezes você até pode fugir um pouquinho da dieta, mas é um dia só. Você começa a fazer exercício físico, isso promove saúde mesmo, de modo geral, para o teu corpo. E isso, de certa maneira, vai reduzir, de todas as formas, fatores de risco de doenças cardiológicas, de câncer, de obesidade, tudo relacionado. Então, acho que essa mudança de estilo de vida é muito mais profunda do que uma palavrinha só, né? Não é à toa que a gente encontra esse termo, né, em vários artigos, né? Concorda com isso, doutor Danilo? Concordo, eu me identifiquei com tudo que você falou, porque o processo que eu fui passando foi exatamente esse. Como eu procurei o colega cardiologista, eu já estava doente, eu já usava medicação, eu estava para usar mais medicações e só pelas mudanças no meu estilo de vida eu consegui gerenciar todas elas. Eu não uso mais hoje, eu cortei o antihipertensivo que eu tomava, com 14, 15 quilos, a alimentação melhor, a atividade física melhor, eu já não tomo mais a medicação e evitei de usar outras medicações, como eu estava pré-diabético, né? Então, esse gerenciamento, ele é fundamental, principalmente, acho que para o longo prazo, né? Então, se a gente... É aquela coisa, no começo é difícil, todo mundo tem as mesmas dúvidas e sofrimentos, mas no longo prazo faz uma diferença enorme. Imagina, mais 30 anos com medicação ou 30 anos carregando 10 quilos a mais. Então, você acaba parte articular, parte muscular, parte cognitiva, né, que o meu humor melhorou, eu percebi. Eu nunca fui mal-humorado, mas eu percebi que a minha paciência com meu filho, que é um tempo que a gente preza muito de passar junto, a paciência fica melhor, inclusive com tudo por causa de uma simples mudança, uma mudança fundamental que ele acaba melhorando a sua vida em vários aspectos, e sobretudo doença. A gente fala de doença porque a gente foca como médico, a gente às vezes tende a focar em doença, mas tudo em volta, até acho que o convívio familiar, né? Convívio familiar é muito, muito bom. Eu estou lembrando aqui, essa questão da mudança do estilo de vida, ela está muito presente na medicina, né? Eu me lembrei agora do Dr. Ricardo, fala muito sobre isso, de Tsuchiya. O Dr. Minoru, que é cirurgião bariátrico, eu acho interessante, porque eu já fiz várias entrevistas com ele, já ouvi muitos pacientes relatarem que a consulta é assim, ele faz a consulta e ele fala muito na questão da mudança do estilo de vida. Então, os médicos estão muito voltados para isso. E é complexo, não é uma coisa simples, né? Não é uma coisa simples, é uma coisa complexa mesmo. Agora, tem aqueles casos que realmente não é só uma dieta, não é só uma reeducação alimentar de início que vai ajudar, né? A gente sabe, tem casos aí de obesidade mórbida, que realmente entram outros profissionais da saúde, né, que tem que se envolver. Mas eu acho que é importante num país como o Brasil, em que a obesidade, hoje, ela tem uma incidência muito alta na população, que esses exemplos, né, com relação a sobrepeso, com relação a sedentarismo, sejam colocados aí para as pessoas, né? Isso, são 2 casos aí que relatam bem que é possível, né? Um pouquinho de sacrifício, né? Eu vou realmente vou mudar a minha forma de me alimentar, vou deixar de comer o que eu gosto, o que eu estou acostumada a comer até aqui, porque está me fazendo mal, ou porque eu sinto a necessidade da mudança, né? E a gente percebe que, infelizmente, a gente ainda está vivendo o pós-pandemia com relação a isso. Então, com base nisso, eu queria que vocês me dissessem aqui brevemente, que nosso horário também já está acabando, passa muito rápido, aquela pessoa que nunca
passou por uma experiência de atividade física, não tem estímulo em casa, não sabe nem por onde começar, qual que é o conselho que vocês dão para essa pessoa? Bom, eu acho que primeiro a gente tomar consciência que quanto faz mal um estilo de vida inadequado, né? Então, o sedentarismo, o quanto a gente pode se beneficiar dessa mudança. A gente tomou consciência, a gente tem que ir para a prática, né? Não adianta a gente só estudar e falar, faz mal, tal. Temos que ir para a prática. Na prática, que a gente vai testar o que é bom, o que a gente gosta, o que a gente não gosta, né? E o foco é não pensar num peso ou pensar numa coisa imediata, mas pensar numa coisa a longo prazo, né? E, às vezes o erro é esse. A gente pensar numa meta, eu quero perder 5 quilos, 10 quilos. Não, mas se a gente pensar que a gente vai ter saúde, esses 5 quilos vão perder, vai ser perdido e nós vamos ter muito mais qualidade para de cada vez, para fazer. E talvez a parte mais difícil que é no começo é a constância. É você ser constante nisso. Então, assim, é uma coisa que eu aprendi, que eu utilizo na minha vida, por exemplo, assim, eu parei de tomar refrigerante, né? Então, que eu sei que faz mal, tal. E eu tomava, eu gostava, tal, mas aí quando alguém vem me servir, eu falo, não, eu não vou tomar, eu vou tomar água, tomar alguma coisa. E eu penso na minha cabeça, só hoje eu não vou tomar. Deixa eu fazer aproveitar aqui, o médico está falando que parou de tomar refrigerante. E quando a gente substitui o refrigerante por água com gás, tem muita gente que faz isso. É água, mas é com gás. Tem algum problema de ordem digestiva? O que você me diz a médio e longo prazo? Sabe que isso é uma pergunta bem legal. Eu também estudei sobre isso. Então, assim, uma das coisas que faz com que a gente goste de um refrigerante é o gás. E a segunda coisa é o açúcar, né? É o gosto. Então, a partir do momento que você é viciado em refrigerante, toma constantemente, é muito melhor você tomar uma água com gás, porque você eliminou uma parte do que faz mal, que é o açúcar. Certo. E o nosso cérebro, ele, por conforto, ele gosta de sempre ter algum vício. Então, se você tem algum vício ruim, você tente trocar por um vício melhor. Então, se você tomar refrigerante, tenta trocar por água com gás. Da água com gás, é mais fácil você voltar para uma água normal, ou para um suco, alguma coisa que não faça tanto mal, natural, do que você ficar pulando, né? Então, assim, a partir do momento que você vai mudando esse vício para uma coisa boa, é sempre válido. Né? A água com gás, na verdade, assim, tem, às vezes, algumas que têm excesso de sódio, alguma coisinha assim, mas é muito melhor, significativamente melhor do que o refrigerante. Está no caminho certo, então. Já gostei dessa conversa. O que eu fiz também. Você também faz isso? Também, eu substituí a cerveja pela água com gás. Muito bem. E é bem interessante que você falou da parte de que a gente... O grande problema é o projeto verão, né? Que a gente sempre quer um projeto, né? O projeto verão, por isso que eu acho que às vezes não se sustenta, que você passou o verão, qual que vai ser o seu próximo projeto, né? Então, a constância, eu acho que essa palavra que você usou é bem legal. A constância ela é fundamental numa mudança de processo de hábitos alimentares. Não é o final do ano, é aquilo que a gente recebe meme, não é o final do ano que vai te atrapalhar a dieta. Claro que você pode sair um pouquinho do trilho aqui, mas se você manteve a constância nos outros 360 dias do ano, não vai fazer a mínima diferença essa escapadinha que você dá para te dar um conforto ou para você interagir no seu meio social. Então, eu acho que o foco mesmo é a constância e o entendimento de que não é uma mera dieta. Você tem que colocar como um projeto para você, como eu falei, se imaginar daqui a 10 anos, você está nesse projeto, você está nesse peso, você está fazendo uma atividade e você está principalmente de forma saudável fazendo isso. Eu acho que isso é fundamental para você ter em mente e esquecer os projetinhos de curto prazo, que é muito fácil da gente se desestimular quando não alcança, por exemplo, o objetivo, ou quando alcança, você fica patinando e aí já começa a soltar um pouco e aí perde todo o treinamento do seu corpo, a constância que você adquiriu fazendo essa mudança. Gente, estou pensando aqui, o uso de telas, né? Smartphone, criançada com celular o tempo todo, né? A própria TV hoje oferece tanta coisa, né? Multicanais, de seriados. Então, as telas são apontadas como a grande vilã aí na questão do sedentarismo, né? Vamos falar do público aqui
infantil e de adolescentes. Só que tem muitos adultos que estão viciados nas telas. Como é que a gente muda o hábito desse perfil, desse público do adulto e faz com que ele volte-se para a atividade física? Então, existem algumas formas, né, para a gente tentar acabar com esse vício também, né? Então, algumas formas são você dificultar o acesso ao celular. Por exemplo, quando você chegar em casa, você colocar numa caixinha em um lugar que você não fique. Por exemplo, em vez de você deixar na sala à vista, você deixa num quarto lá escondido. Então, até você ir buscar o celular, você vai ter que andar até lá, se locomover e você vai pensar, vou lá ou não vou, né? Então, é uma dificuldade. Ou você desligar, né, se você puder, porque até você ligar, esperar ele ligar, isso já é um processo que você já está dificultando, né? Retardando. Né? Da mesma forma, esses dias eu vi alguém falando sobre o iFood, né? Desinstala o iFood do seu celular. Porque daí quando você está com fome, você vai lá no iFood e é fácil de pedir. Então, aí ali você vai ter que preparar alguma coisa, uma coisa mais saudável. Então, dificultar alguns hábitos ou vícios ruins que você tem, promovendo assim a coisas saudáveis, né? Outra coisa, tem até um livro que fala que para você dificultar os hábitos, quando você chega em casa, até você sentar no sofá, ligar a televisão, isso leva em torno de 7 a 10 segundos, né? Então, se você dificultar esse processo, você, ao invés de sentar no sofá, você fala, eu tenho que caminhar, eu tenho que fazer minha atividade física. Então, aí você acaba com um hábito ruim de chegar em casa, porque se a gente sentou, muitas vezes até a gente animar de levantar. Também, né? É uma forma também. Tem algum segredo, doutor Danilo? Como é que a gente tira o adulto da frente da TV, de perto do celular e vai para a rua fazer uma atividade física? Vai para a rua. Que a gente é difícil essa competição, né, com os aplicativos, com a tecnologia. Também um pouco pelo prazer instantâneo que isso dá para a gente. Como a gente estava conversando, a atividade física, a sua recompensa, geralmente de endorfina, desses hormônios, são liberados quando você finaliza ela. E, às vezes, a nossa vida, por ansiedade, a gente quer coisas rápidas, quer prazeres rápidos, e isso a tecnologia nos proporciona e é difícil competir. Mas eu achei interessante essa sua tática ali. Eu já fiz isso sem querer, eu tirei a TV do meu quarto. Porque senão você também fica no quarto e levanta no final de semana e fica assistindo. Os especialistas falam que, na verdade, a gente não deve ter TV no quarto, nem estudar por isso. É a questão da iluminação, né? A luminosidade atrapalha o teu sono, enfim, retarda o teu sono. Né? E o sono... Você não tem TV no quarto, então? Eu tirei, porque eu comecei a estudar justamente isso. Você tocou num ponto importante. O sono ele é fundamental, né, para a recuperação e no auxílio do processo de perda de peso. E a gente vê que, às vezes, você está seguindo uma dieta, mas o seu sono fica um pouco desregulado. E para ter uma constante, né, saúde e perda de peso, o sono é fundamental. Então, a TV também por isso mesmo. A luminosidade, os estímulos luminosos, eles podem bagunçar um pouco o seu cérebro e ele ter uma certa dificuldade para dormir. Legal, legal. Gente, olha, super obrigado por estarem aqui conosco, viu, no podcast. Que 2023 seja um ano fantástico para vocês, aí, de muita atividade física, de mais reeducação alimentar. Acho que está todo mundo no caminho certo, né? Eu vou me inspirar nos dois aqui também para ter uma vida mais saudável, né? Eu espero que você que esteja nos acompanhando também tenha essa vontade de recomeçar, de fazer tudo diferente. Se vocês tiverem algumas dúvidas, quiserem entrar em contato, fazer pergunta, vocês podem deixar um recadinho aqui nos comentários que a gente vai respondendo, tá bom? Obrigada mais uma vez e excelente fim de semana para vocês. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado, bom fim de semana para todos. Valeu, a gente vai ficando por aqui, vocês ficam aí com toda a programação da TV Medicina e Saúde, que sempre traz o melhor conteúdo sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida. Até mais, gente!